Agora a gente vai usar um elemento que representa imagem dentro do documento HTML. Então a gente tem aqui o artigo, né, e eu quero colocar uma imagem, exatamente essa imagem aqui que eu fiz o download, tá? Eu quero colocar essa imagem no documento. Como que eu faço? Tem uma tag img, tá? Eu fecho a tag, não preciso fechar o elemento, ou seja, não precisaria disso, não é obrigado. Eu posso então só fechar a tag img. E aqui dentro da tag img eu uso o atributo src, que é de source, né? de fonte, né? A origem, qual que é a origem dessa imagem? Onde está essa imagem? No caso, eu coloquei a imagem dentro da mesma pasta que eu coloquei o HTML, ou seja, está no mesmo nível, né? Dentro da mesma pasta. Então não preciso especificar nenhum caminho. Vou colocar só jrebel.png, que é o nome da imagem, exatamente o nome da imagem que eu tenho, tá? Salvo, carrego de novo, está aqui a imagem, então, usando o elemento img. Se você tivesse essa imagem hospedada em um outro site, em algum outro lugar, você precisaria colocar a URL completa aqui. Por exemplo, se estivesse em http://www.algaworks.com imagens/jrebel.png. Logicamente, isso eu estou inventando, não existe essa URL, mas supondo que ela estivesse lá, hospedada em um lugar fora, eu precisaria colocar o caminho completo, certo? Mas quando eu estou no meu, na mesma pasta, ou até em subpastas dentro da mesma aplicação, né, dentro do mesmo projeto, eu não preciso colocar o caminho completo, eu posso colocar só o caminho relativo. Ou seja, aqui o caminho relativo, eu coloco jrebel.png, é o da própria pasta, ele vai buscar na própria pasta, tá? Então, quando o navegador ele lê o código, se a gente olhar aqui o page source, está ali, é o MG, né? Quando o navegador ele baixa o código, é, ele vai ele vai baixar o IMG logo em seguida, tá? Então, a primeira coisa, o navegador vai baixar o código HTML. E aí ele vai baixando e lendo, ele vai lendo, e quando ele chega aqui, fala assim, opa, tem uma imagem aqui, né? Quem desenvolveu essa página gostaria que mostrasse uma imagem nesse ponto aqui. Aí o navegador automaticamente vai buscar essa imagem e baixar ela, tá? Em paralelo às outras coisas que ele está fazendo. Ele continua lendo o seu código, mas ele continua baixando vários outros arquivos e ele vai buscar essa imagem e vai renderizar aqui na tela. Certinho? Então, só para você entender como funciona. Mais uma coisa aqui, você. Vamos ver mais uma coisa. Depois eu falo o que eu ia falar agora. Vou criar isso aqui numa pastinha. Vamos criar aqui um new folder aqui. Chamar de img. Vou arrastar o jrebel.ng para a imagem aqui. Então, eu arrastei para dentro da pasta img. E agora? Vamos recarregar? Não tem imagem. Veja, parece como uma imagem quebrada, né? Não existe a imagem. Talvez você já deve ter visto isso na internet quando você entra num site. Tá um símbolo desse aqui. Quer dizer que a imagem não existe, né? Talvez ela até existia, mas deixou de existir. Deu algum erro na hora de buscar ela ou algo assim. E realmente não existe, porque a gente mudou de pastas, né? O que a gente teria que fazer aqui? Colocar o caminho de onde está ela, img barra jrebel, certo? Coloco img, essa barra aqui, jrebel.png, para ele buscar certinho onde ela está. Tem mais alguns atributos aqui, que é o width, a gente vai colocar a largura, isso aqui. Então, traduzindo para português, é a largura. Eu vou colocar 300, vou colocar 200, a largura de 200, é 200 pixels. Quando eu coloco a largura de 200, ele automaticamente diminui a largura, mas a altura eu não especifiquei, né? Como eu não especifiquei a altura, ele automaticamente vai colocar proporcional. Então ele diminui a altura também, mas proporcional, certo? Se eu especifico a altura, que isso aqui então quer dizer a altura, né? Vamos colocar a altura 200 também. Então uma imagem quadrada, né? 200 por 200. Aí a gente desconfigura a imagem, né? Deixa ela achatada. Não é o correto, não é o ideal, senão fica feio, né? Não é profissional isso aqui. Então, o ideal é a gente saber
exatamente qual que é a proporção da imagem e usar aqui a largura e a altura. Nesse caso, a imagem tem exatamente 390 pixels por 210. Se eu especificar, certinho volta ao normal. Veja que se eu não especificar nada, o navegador também mostra no tamanho original, né? Ele mostra no tamanho original. Mas, o que aconteceria se essa imagem não existisse? Vamos colocar um 2 aqui na frente, ó, um monte de 2 aqui, só para você ver que essa imagem não existe. Mas agora, você sabe o que vai acontecer, né? Essa imagem não existe, porque eu já te mostrei, vai aparecer aquela imagenzinha quebrada, mas agora com largura e altura especificada. Olha só, quando eu colocar largura e altura especificada e a imagem não existe, mesmo assim, a imagem que não existe, o espaço da imagem, né, ocupa todo aquele espaço que a gente especificou, tá? Isso pode ser bom, porque não vai quebrar o seu layout, né? Não vai deixar as coisas diferentes do que você imaginou. Se a imagem não foi carregada por algum motivo, tudo bem, o resto não é afetado, né? Você não vai ter um negocinho pequenininho, sendo que você estava esperando que a imagem fosse ocupar mais espaço. Então, isso pode ser bom, colocar o tamanho, né, da imagem certinho. Outra coisa, outro atributo que é muito usado, muito importante, é o atributo out. Out é igual, e aqui dentro desse out a gente coloca uma descrição dessa imagem. Se a página for acessada por algum tipo de navegador especial, vou colocar aqui antes, JRebel. Então, se essa página for acessada por algum tipo de navegador especial, por exemplo, navegadores em texto, talvez você pode nunca ter acessado usando um navegador em texto, mas existem navegadores em texto, que não é visual, que não mostra imagens como a gente está acostumado. Existem esses navegadores. Ou então, se essa imagem não puder ser carregada por algum motivo, alguma falha de conexão, ou a imagem não existir, né? Ao invés de aparecer só aquela imagem quebrada, quando a gente coloca o out, olha só, vai aparecer aqui JRebel. E esses navegadores em texto que eu falei, se o seu usuário estiver usando algum navegador que não pode exibir imagem justamente porque é um navegador em texto, ele vai mostrar o que está escrito no out, JRebel aqui nesse caso que a gente escreveu, tá? Logicamente, como ele não tem como mostrar a imagem, ele tem que mostrar alguma coisa, e no caso vai ser o out. Então, é importante fazer isso. Fora, claro, leitores de tela, né? Quem tem deficiência visual que usa leitores de tela não consegue enxergar uma imagem. Então, o que está no out é o que ele vai escutar por esses aplicativos de leitura de tela, né? Então, é importante colocar o out. E também, não menos importante, mas os motores de busca também, né? O Google vai ler uma página, o Google não sabe o que é o conteúdo da imagem. Para ele saber o que é o conteúdo da imagem, ele vai olhar o out aqui, tá? Então isso acaba melhorando também a otimização aí para mecanismos de buscas, né? Porque você identifica exatamente o que é essa imagem. Mas quando essa imagem existe, deixa de aparecer aqui o texto e simplesmente mostra a imagem, tá? Fica então sem a gente enxergar o que está escrito aqui. As imagens, quais imagens que a gente pode usar aqui, né? Então, cada navegador pode suportar tipos de imagens diferentes. Aqui a gente usou PNG, mas HTML não define os formatos de imagem que são suportados. Então, a gente pode usar alguns tipos, mas os mais comuns, os que todos os navegadores suportam, é PNG, que é o que a gente usou, JPG, SVG. Então, geralmente você vai ficar nesses formatos. GIF também, já foi muito mais usado o GIF antigamente, né? Mas, então, geralmente você vai usar PNG, JPG, SVG, GIF e todos os browsers que suportam, né? Talvez só se tiver um browser que eu não conheço que não suporte, mas todos suportam mesmo. Então, pode ser esses formatos aí que eu falei. Beleza? E, claro, acho que não precisaria nem falar, mas você poderia colocar essa imagem aqui dentro de outros elementos, né? Você pode colocar dentro do P. Olha só, mudei para dentro do P. Então você pode colocar esse elemento em vários lugares da sua página. Beleza? Espero que tenha entendido, que tenha gostado da aula. Te vejo no próximo vídeo.